E lá em Lucas 13, havia preocupação de uma pessoa perguntando para Jesus quem seria salvo. E foi abordada a questão do reino de Deus. E vimos vários conceitos em Lucas 13, hoje pela manhã. A questão da porta estreita, o caminho largo. Fizemos um paralelo lá com Mateus 7 também, entendendo em que contexto foi dito isto. E agora à noite nós vamos para Lucas 17, onde há uma outra abordagem, talvez no mesmo propósito, mas agora a pergunta é feita 17 e 20. Agora os fariseus fazem uma pergunta para Jesus acerca do reino de Deus. Quando o reino de Deus virá? Então nós buscamos aí textos parecidos dentro do mesmo evangelho, perguntado por pessoas diferentes, entendendo as respostas que o próprio Senhor Jesus dá a essas pessoas. Então o texto dessa noite é Lucas 17, de 20 a 37. Nós vamos até o final do capítulo, começando no versículo 20. Lucas 17, 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando o reino de Deus viria, Jesus lhes respondeu: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão, está aqui ou está ali, pois o reino de Deus está entre vós. Então disse aos discípulos: chegarão dias em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E vos dirão, está ali ou está aqui, não vades nem os sigais. Pois como o relâmpago que brilha em uma extremidade do céu e ilumina até a outra extremidade, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro é necessário que ele sofra muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Como aconteceu nos dias de Noé, também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. E também, como aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, do céu choveu fogo e enxofre, destruindo a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no alto da casa com os seus bens embaixo, não desça para tirá-los. Da mesma forma, quem estiver no campo, não volte para casa. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem procurar preservar a sua vida, irá perdê-la, e quem a perder, este a preservará. Eu vos digo, naquela noite, 2 estarão numa cama, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão juntas, moendo trigo, uma será levada e a outra deixada. Verso 36, 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. E eles lhes perguntaram, onde, Senhor? Ele respondeu, onde estiver o cadáver, ali se juntarão também os abutres. Bastante informação no texto, não é? Desses versículos que nós lemos. O que motiva toda essa resposta de Jesus aos fariseus é a pergunta que eles fizeram: quando o reino de Deus acontecerá? Lembra que hoje pela manhã nós vislumbramos o reino de Deus. A resposta de Jesus lá em Lucas 13 foi, eu trabalhei um pouco o conceito do reino de Deus, o já, agora e o ainda não. E nós vivemos essas duas realidades. Já agora, dentro do nosso coração, o reino de Deus estabelecido em Cristo Jesus na nossa vida, já agora, e o ainda não, porque ainda não foi consumado em sua plenitude. Apenas isso com a volta de Cristo. Então, vivemos as duas realidades. Parece um pouco estranho, né? Reino de Deus já agora e ainda não. Sim, vivemos essas duas realidades. Cristo em nós, mas ainda almejando estar com Ele, corpo glorificado, o reino estabelecido. E aqui nós temos essa pergunta, porque os fariseus estão ouvindo algo sobre reino, e eles tinham outra imaginação de reino. Isso é muito claro quando Jesus responde no verso 20, ainda no final: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Ele estava lendo já o coração daqueles fariseus. Será que vai entrar alguém para competir com a gente? Quem que é esse rei? Como isso estava incomodando
aquelas pessoas, quando se falava em reino de Deus. E Jesus dá essa resposta: ele não virá com aparência exterior. Igreja, e às vezes nós não pensamos muito sobre isso, não é mesmo? Reino de Deus. Nós podemos pensar como os fariseus, algo que ainda acontecerá. Sim, a gente pode pensar igualzinho deles. Algo que vai acontecer, não é uma realidade. Próximo ano aqui no Brasil já são anos de eleições presidenciais, certo? E já estão acontecendo especulações das candidaturas. E muitos já estão na expectativa do que virá. Próximo ano é ano de Copa do Mundo, né? Com Tite agora vai, né? E aí se alguém falar vai Corinthians, não pode, viu? Confiança depositada em pessoas, em projetos, talvez do futuro presidente da República, ou do técnico da seleção, ou outras áreas, outros esportes, acreditando que coisas novas virão. É a ansiedade que se apresenta dessa forma, aliás, em todas as áreas da vida. E esses fariseus estavam assim, a gente pode olhar para eles, mas foram os fariseus que perguntaram. Se eu estivesse lá, eu não ia perguntar, porque bem provável que nós nos comportaríamos. Jesus, quando? Até os discípulos tinham essa perspectiva. Os irmãos lembram quando Jesus ressuscita? Eles não entendem direito o que está acontecendo. Aonde os discípulos estão quando quando o túmulo está vazio? São trancados dentro de uma casa, tristes. Porque pela mente deles também passava algo. Aonde está aquele que restauraria o trono? Aonde? E os fariseus fazem essa pergunta, todos envolvendo, talvez não entendendo ainda como é esse reino de Deus. Jesus, em sua resposta, ele quebra essa ideia. Porque o reino de Deus está onde? Entre vós. Aliás, a minha versão diz entre vós. Alguém deve ter diferente aqui, viu? Como está essa frase na sua Bíblia? No verso 21. Dentro de vós. Quem respondeu? Roberto. Não, nada. Alguém mais tem dentro? Dentro de vós. Nós temos um probleminha aí de tradução. O reino não estava dentro dos fariseus. Esse dentro aí, ele é discutido, mas a ideia é no meio, ou entre eles. Então, algumas traduções trazem dentro de vós. Mas como o reino certamente não estava dentro dos fariseus, o sentido que Jesus está dando na resposta é que o reino ele é espiritual e interior. Talvez você possa fazer um ajustezinho. Essa palavra, para onde as versões onde aparece dentro, a ideia é que ele é espiritual e interior. E o mais importante, entre vós, entre vocês, mostra que o reino, eu entendo, igreja, que isto é a tônica do texto. O reino está disponível. É isso que Jesus está comunicando. Olha, não olhem para o reino como algo que virá. Quando ele fala, ele está entre vocês, ele está disponível. Em que sentido? O reino não é visível da forma como eles imaginavam, mas é espiritual. Espiritual. Igreja, um alerta para nós nesse começo, onde Jesus já dita a forma como ele trabalha esse assunto. O reino de Deus não é um reino terreno. O reino de Deus não tem limitações geográficas. É interessante quando se fala do relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, é que todo olho verá. Ele transpõe limitações geográficas. Jesus trabalha esse conceito. Ele transpõe questões políticas, limitações políticas. Mas começa com o trabalho do Espírito de Deus na vida e nos relacionamentos das pessoas. E por isso que ele fala entre vós, mais perto do que se imagina. Então Jesus ensina para os fariseus, não vislumbre algo que vai acontecer distante, está aqui, disponível. Por isso, igreja, nós precisamos olhar com muito cuidado quando nós apreciamos instituições ou programas que tentam mostrar algum progresso no reino de Deus. A gente tem que ter um olhar muito cuidadoso. Algo do tipo assim, como Deus está conosco, esse projeto está crescendo, está funcionando. Como Deus está à nossa frente,
Olha como está a nossa igreja, olha como que está o nosso projeto, a nossa instituição. Isso deve ser olhado com cuidado. Por quê? Parece-nos que a resposta bíblica é outra. Quando vemos uma vida transformada, quebrantada, quando vemos uma vida que abandona pecados e luta contra os pecados da carne, quando vemos uma vida que se arrepende, que tem o propósito claro de glorificar a Deus, o reino de Deus está ali. Dá para a gente pegar esse raciocínio que Jesus trabalha com eles. A visão deles, dos fariseus, é um reino, algo que vai se estabelecer. Cristo está ensinando. O reino de Deus já está atuando na vida daqueles que abandonaram seus pecados. O reino de Deus já está atuando naqueles que lutam contra os pecados da carne. O reino de Deus já está atuando naqueles que se quebrantam, aqueles que olham para a sua vida na intenção de glorificar a Deus. O reino de Deus já está acontecendo. Por isso a expressão está entre vós. Igreja, pense você agora, pessoas com as quais você conversa, e você vê o agir de Deus e pode dizer, o reino de Deus é especial. Você já conversou com alguém e você vê nas palavras, nos olhos, na vida, o agir do reino de Deus? Sim. Ele está atuando. Todos nós temos que tomar muito cuidado. Infelizmente, alguns parecem, pelo que falam, pelo que vivem, que representam mais o reino das trevas do que o reino de Deus. Reclamações, murmurações, ingratidão, palavras estranhas. Aliás, Mateus 7 trabalha sobre isso, é aquela árvore que produz frutos maus, e os resultados mostram que tipo de árvore que é. Ao contrário disso, o Senhor fala que o reino de Deus se manifesta na vida das pessoas com transformação. Vamos lembrar de um versículo muito conhecido sobre o reino de Deus, talvez o mais conhecido, qual que é? Mas buscai, vamos falar juntos? Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Muda um pouco de versão para versão. Tenho pensado um pouco mais sobre esse buscar o reino, o seu reino em primeiro lugar. Confesso que esse versículo tem eventualmente aparecido e me confrontado. E sempre chegamos com a mesma resposta. Que lugar o reino de Deus ocupa em minha vida? O versículo fala essas coisas, não é? E essas outras coisas vos serão acrescentadas. O que são essas outras coisas no texto? Se a gente olhar o contexto, lá são o que? Bens materiais, sim. Comida, bebida, vestuário, porque lá fala sobre ansiedade, porque estáis ansiosos por vossa vida, com o que vos haveis de comer ou de beber, ou com o que haveis de vos vestir. O texto trabalha todas essas coisas. Então, quando o Senhor diz lá, buscar em primeiro o reino, e todas as outras coisas, essas coisas serão acrescentadas. O que Jesus está ensinando lá em Mateus 6? Essas coisas não são erradas, mas se estiverem em primeiro lugar, em questão de ordem, em primeiro lugar, podem atrapalhar tudo. E a ansiedade toma conta. Jesus está ensinando que o reino dele tem muito mais a oferecer. E quando nós lemos esse buscai, imperativo, é uma ordem, está necessário, lembrando da mensagem de hoje cedo, está claro que é necessário empregar o quê? Esforço. Buscai, se dedique, se empenhe. É querer aquilo que Cristo está oferecendo. Uma pergunta para nós nessa noite, igreja. Afinal, queremos de verdade o que Cristo tem a nos oferecer? É uma pergunta individual, para mim também. Afinal, queremos de verdade o que Cristo tem a nos oferecer? Queremos. Ou preferimos correr atrás do que o mundo e as ansiedades nos oferecem? Talvez muitas vezes essas ansiedades escravizam a nossa alma, porque nós corremos atrás delas. Estamos
buscando e nos cansando com isso. Voltando a refletir, não são coisas erradas o que Mateus 6 apresenta, comida, vestuário, bebida, bens materiais, não são coisas erradas, mas o quanto nós empregamos de esforço, ou quanto isso nos consome, está determinando o que é prioridade em nossa vida. Voltando aqui para Lucas 17, depois de mencionar um pouco lá de Mateus, Jesus via o coração desses homens, e o que estava dominando o coração deles. E quando algumas coisas dominam o coração, não há espaço para o agir de Deus ou para as coisas espirituais. Essa semana eu recebi um texto no celular de reflexão de uma pessoa muito bom. Eu queria compartilhar com os irmãos. E a tônica do texto é: Deus está confortável em nós. Pode colocar, por favor? É da Joyce Meyer, Ouvindo Deus a Cada Manhã. Eu recebi essa reflexão, eu li. Não é tão longa não, temos aí 3 ou 4 slides nesse conteúdo. Eu queria que você acompanhasse a leitura. Dentro do que nós estamos vendo na palavra, eu creio que vai ser oportuno. Aliás, Ouvindo Deus a Cada Manhã, eu acho que é um devocional dela. Tipo esse pão diário que tem, que nós conhecemos, ou Gotas de Sabedoria, há um dela também. Eu vou ler o texto. Se você nasceu de novo, sua expectativa é que Jesus viva dentro de você pelo poder do Espírito Santo. A pergunta é: Deus está confortável vivendo em você? Ele se sente em casa no seu interior? Mesmo que o Espírito de Deus viva dentro de você, outras coisas vivem em você também, como medo, raiva, ciúme ou murmuração e reclamações. Deus uma vez me deu uma ilustração sobre o que é para Ele viver em um coração onde murmuração, reclamação e discórdia habitam. Suponham que você vai à casa de um amigo e ele diz: entre, vou pegar uma xícara de café. Fique à vontade, a casa é sua. Depois, seu amigo começa a gritar com a esposa e os dois discutem bem à sua frente. Você poderia se sentir confortável presenciando essa discussão? Se nós queremos ser uma casa confortável para o Espírito do Senhor, devemos abandonar coisas que nos fazem esquecer sua presença ou que são ofensivas a Ele. Precisamos parar de resmungar, de permitir conflitos e perturbação dentro de nós ou de guardar rancor. Em vez disso, nós precisamos ter a certeza que nossa vida interior está engajada em coisas que agradam e honram a presença de Deus. Nossas bocas devem ser cheias de louvor e gratidão. Nós devemos acordar todos os dias e dizer em nossos corações: bom dia, Senhor. Quero que você se sinta em casa e seja confortável em mim nesse dia. Todos nós precisamos avaliar o que está dentro do nosso coração, porque Ele é o lugar de habitação de Deus. Quando nós examinamos nossa vida interior, estamos olhando para um terreno santo onde Deus escolheu para fazer a sua morada. Vamos nos comprometer a fazê-lo sentir-se confortável em nós. Tenha certeza que você é uma casa confortável para o Espírito do Senhor. Até aqui o texto, né? A pergunta é: Deus se sente confortável em nós? Tanto que Jesus entra sim nesse assunto, com 2 exemplos. Dá uma olhadinha nos versos 27 e 28. Aparecem os dias de... Primeiro personagem, qual que aparece? Noé. Depois no verso 29, né? Aparece os dias de Ló. E a semelhança do que acontecia nesses dias eram essas coisas. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, construíam, casavam-se, davam-se em casamento. O que isso quer dizer? Que estavam tendo uma vida normal, mesmo com o anúncio de Deus, do juízo dele, estavam desligados. Há algo de errado nessas coisas que foram mencionadas? Não há nada de errado. Mas elas eram prioridades. Elas eram prioridades. Viviam para essas coisas. Talvez o exemplo máximo seja com essa da mulher de Ló, que aparece aqui no verso 32. Isso, esse pequeno versículo. Lembrai-vos da mulher de Ló. Essa é uma menção lá de Gênesis 19, 26, que quando ela olha para trás e ela se torna numa estátua de sal, lembra dessa história da palavra de Deus?
O que é esse olhar para trás? É o apego. Sabe, a pessoa, o juízo veio, foi avisado, as pessoas estão saindo e ela assim quer voltar e pegar mais algumas coisas. Pronto. A expressão, ela tornou-se uma estátua de sal, é porque ela demorou. Ela queria catar mais alguma coisinha. Porque estava vindo o juízo sobre Sodoma. Quando o Senhor coloca nessa frase, no verso 32, lembrai-vos da mulher de Ló. Não estejam tão apegados às coisas como ela esteve e recebeu esse juízo. Não esteja tão apegado assim. As pessoas estavam tão envolvidas com a vida diária, dominadas pelo pecado da avareza, que não prestaram atenção no anúncio de Deus. Igreja, novamente, o problema não está nas atividades diárias, mas na vida centralizada no eu. Estou tão focado em mim mesmo que já não ouço o que Deus tem a me dizer. Dias de Ló, dias de Noé, como estão os dias do Werner? Como estão, coloca o seu nome agora, como estão os seus dias? Vamos trocar aqui Ló e Moisés e Noé e colocar o nosso nome. O reino de Deus está fazendo efeito em mim? O reino de Deus está fazendo efeito em mim. Jesus resume essa ansiedade que prende, que escraviza, que segura no verso 33. Dê uma olhadinha. Quem procurar preservar a sua vida, vai perdê-la. E quem a perder, esse a preservará. O que isso significa? Como assim, e quem perder? Quem não der tanto valor? Quem não se preocupa tanto com essas coisas? Os que buscam Jesus não estão constantemente preocupados com o seu bem-estar. Servir ao Senhor é o que eles mais querem, é o que mais se anseia. E o texto fala que quem preservar a sua vida, quem tanto se preocupar com bens materiais, com comida, com roupa, com essas coisas, com todas as outras, lá de Mateus 6, vai perder a sua vida. Vai ser como uma mulher de Ló. Vai buscar algo a mais e não vai conseguir escapar. Mas quem perder a sua vida, ou seja, abrir mão dessas coisas, não valorizar tanto, esse vai preservar a sua vida. Lembra de novo Marta e Maria aos pés de Jesus, uma correndo ocupada e outra aprendendo do Senhor. Quando aparece essa expressão que nós temos aqui de se voltar para trás, ou da mulher de Ló, nos leva justamente a estarmos presos a coisas ou a circunstâncias. Igreja, o Senhor tem coisas muito melhores para nós do que as nossas correrias e ansiedades. Ele tem. Isso serve para mim. Como não vale a pena ter tantas coisas, mas não ter a fidelidade para com o Senhor? Vamos nos colocar nessa situação. Quanto mais estivermos satisfeitos nele, menos ansiedade vai tomar conta de nós. E Jesus fala assim sobre a sua segunda vinda, e gostaria de finalizar e trabalhar algo que ele mencionou aqui no texto bíblico, nos versos 34 e 36. Aqui fala, estarão dois numa cama, um será levado e outro deixado. Duas mulheres estarão juntas moendo trigo, uma será levada e outra deixada. No verso 36, eu não sei se na sua Bíblia aparece entre colchetes. Isso quer dizer que não aparece nos melhores manuscritos. Dois homens estarão no campo, um será levado e outro deixado. E o verso 37, temos o seguinte: eles perguntaram, onde, Senhor? Ele respondeu, onde estiver o cadáver, ali estarão também os abutres. Igreja, como que entendemos essa questão de onde estiverem dois, um será levado e outro será deixado? Aqui está falando sobre arrebatamento? Sim, está falando sobre arrebatamento. Mas o que está dizendo mais com essa expressão juntos? Jesus está ensinando que é possível alguém ser muito íntimo de uma pessoa salva e assim mesmo se perder. Ser muito próximo de alguém salvo, mas a sua própria vida não estar segura nas mãos do Senhor. Essa expressão que aparece, será levada ou tirada do meio da destruição. Esse é o sentido. O que fica bem claro que é, independentemente de quanto haja de intimidade entre pessoas, elas não têm garantia de terem o mesmo destino eterno. E Jesus trabalha aqui, igreja, outro conceito. Se nem tesouros, se nem o alimento,
Se nem bebida ou vestuários são o mais importante, ele trabalha um ponto aqui um pouco forte. Também não serão as amizades ou a proximidade que garantirá a sua presença na eternidade, na segunda vinda de Jesus. Não basta você ser amigo daquela pessoa muito legal da igreja, ou daquele pastor, ou daquele professor. Não é suficiente. Irmãos, nós conseguimos notar que Jesus trabalha com valores que temos. Até uma amizade pode me deixar distraído em relação à volta de Cristo. Roupas podem me distrair, comidas e bebidas podem me distrair, bens podem me distrair e amizades podem me distrair. Jesus trabalha isso com os fariseus. As reuniões sociais são boas, a amizade é algo especial, muito bom e importante. Comer junto é tão bom, não é? Mas Jesus está dizendo, todos são do meu reino? Igreja, uma outra pergunta, as nossas amizades, relacionamentos, eles apontam para Cristo, apontam para o Senhor. Olhando de forma geral no texto dessa noite sobre o reino de Deus, ele está disponível. Essa é a lição principal que Jesus quer deixar para os fariseus. O reino de Deus está entre vós, não é algo que se espera lá para frente, ele já está disponível. Cristo veio para dar acesso direto a Deus. Se Cristo for o principal para nós, estaremos vivendo o reino de Deus agora. E a pergunta, nessa noite, você que está aqui, você já pertence a esse reino? Ou ainda você acha que porque você é muito próximo de alguém? Igual uma música que eu já falei aqui, mas que eu ouvi uma vez e achei um absurdo. Eu vou para o céu nem que for de carona. Esse era o refrão, acredita? Eu ouvi essa música numa igreja, na televisão. E o povo cantando junto, levantando a mala. Ela tinha um jeito assim de country, e a frase era, eu vou para o céu nem que for de carona. Não, de carona você não vai. Não é estar junto, não são comida, bebida, as coisas principais. Você já vive o reino de Deus? O quanto nossa espiritualidade anda é apenas um reflexo do quanto entendo ser importante o reino de Deus em minha vida. Essa palavra é forte para mim e pode ser para você. O quanto nossa espiritualidade caminha, anda, é apenas um reflexo do quanto entendo ser importante o reino de Deus em minha vida. Ele está disponível. Se você ainda não tomou decisão ao lado de Cristo, a palavra do Senhor é a mesma. Nos seus dias, não mais de Noé, não mais de Ló, mas nos nossos dias, o reino de Deus está entre nós. Está entre nós. A oportunidade de recebê-lo. Tem um videozinho curto, eu queria passar para a igreja, que fala sobre tesouro. Tem a ver com isso? O que é mais importante para a nossa vida? Passe, por favor, Ângela, para nós, para fechar a mensagem nessa noite. Mateus, capítulo número 6, verso número 21. Pois onde estiver o teu tesouro, aí também estará o seu coração. Filhos de Deus, o que é tesouro para nós? Ora, por tesouro, entende-se algo que tem extremo valor, ao qual se atribui extrema riqueza. É aquilo que é importante, que são coisas preciosas para as pessoas. O tesouro é aquele com o qual você gasta o seu tempo. Quando o Senhor fez o Senhor fez um homem rico e entesourado. Fez para o seu filho um jardim inteiro, com rios, prata, ouro, pedras preciosas, paisagens estonteantes, lindas, nuvens, flores, animais belíssimos, para que o seu filho pudesse ter um ambiente para experimentar a maior riqueza de todas que poderia o Senhor dar para ele, o próprio Deus. Deus criou um ambiente, mas se fez a porção do ser humano, se fez a porção do seu filho, e vinha ter com ele todos os dias um
relacionamento, de intimidade, de amor, compartilhando vida. Olha que privilégio. Quanto tempo você gasta com Ele? E quanto tempo você tem gastado com as coisas do Senhor? Quando você sente prazer em alguma coisa, você sente prazer em Deus, na sua presença? Hoje é tempo de você levantar-se para construir um tesouro. Pelo pastor David Sal, Tesouro de Deus. Hoje é tempo de levantar-se e construir um tesouro. É o que ele está ensinando na palavra a cada um de nós. Vamos orar. Nos colocando, nos entregando ao Senhor nesse sentido. O reino de Deus está entre nós. Dias de Noé, dias de Ló. Onde estão as nossas preocupações? Onde estão as nossas preocupações? Senhor, clamamos ao Senhor por misericórdia. Como temos nos preocupado com outras coisas, nos desgastando, nos cansando. Sabemos que estamos envolvidos por esse mundo. Sim, estamos. Mas ajuda-nos, ó Deus, a priorizar, como o Senhor ensinou aos fariseus. Que o Senhor já está entre nós e nos orienta a saber o que deve vir em primeiro lugar a mim e a cada irmão que está aqui presente. Então, sensibiliza-nos, através até do vídeo de que vemos, a nos dedicar mais tempo a Ti, ó Deus. Mais tempo ao Senhor, mais entrega às coisas do reino. E perdoa-nos, ó Deus, porque tantas vezes temos fraquejado. Temos nos inclinado às correrias e nos distanciado do Senhor. Mas que o Senhor encontre nessa noite, em cada um aqui, desejo de buscar mais as coisas do alto. Buscar mais a Tua presença, mais a Tua palavra. Buscar em primeiro o Teu reino. E sabendo que todas as outras coisas, que já não vão ter tanta importância assim, que já não vão ter tanto valor, mas elas serão acrescentadas. Então não ligaremos mais tanto para isso, porque o Senhor vai ter a primazia em nossas vidas, o primeiro lugar. Ó Deus, sensibiliza-nos a nos entregar mais a Ti, uma vida mais espiritual. Que aquilo que temos como tesouro não ocupe nossa mente e coração, mas tão somente o principal tesouro, que é Cristo Jesus em nossa vida. Assim nós oramos, pedindo, agradecidos, em nome de Jesus.